No último lance da partida, o Atlético de Madrid virou o jogo e garantiu a vitória. Você aí na sua casa já garantiu a virada no último lance? Tava tudo uma desgraça, mas aí naquele último instante ali você garantiu uma virada mágica, um lance fortuito ali que deixou tudo com outra perspectiva. Pois é, o Atlético de Madrid acreditou nisso. E na Espanha, Adiel Reis e Cássio Ângelo, os torcedores do Atlético cantam Joe, creo! É que não ia ficar legal a música, mas enfim. É a vibe do eu acredito aí do Atlético de Madrid. Porque esse time pode ser ruim, esse time pode estar num dia péssimo tecnicamente, mas uma coisa que a gente tem que concordar, Cassiano, é que não falta vontade para esse time do Atlético de Madrid. E hoje foi só, né? Porque futebol mesmo foi difícil aí. Seu Estevão Barros, a equipe do Atlético de Madrid voltando ali ao tempo áureo, os melhores anos de Cholo Simeone à frente da equipe. Uma equipe que joga feio, mas vai buscar o resultado. Foi assim que o Atlético de Madrid conseguiu garantir mais de 3 pontos para a sacola e bateu um concorrente direto aí ao G8, que era a equipe do PSG quando começou a UEFA Champions League nesse novo formato. Você falou de vontade, em certos momentos faltou vontade para as duas equipes. Um jogo foi um marasmo total. Mas vamos falar de primeiro tempo. Primeiro tempo, as duas equipes numa rotação muito abaixo, mas embora isso, o PSG tinha a maior posse de bola, chegou a ter 73% contra 77% de posse de bola. Foi o pico ali na primeira etapa, contra 23%. Ocupava o campo do Atlético de Madrid, mas muitos erros técnicos. Por exemplo, o primeiro lance ali, em que os 10 jogadores de linha conseguiram se posicionar no campo do Atlético de Madrid, o Nuno Mendes erra ali o passe e aí acaba dando o passe. Erros de passe de 5, 6 metros foram a tônica do primeiro tempo. Não só pelo lado do PSG, mas o Atlético de Madrid também. Quando a bola era alçada em velocidade, principalmente para o Griezmann ou para o Depou, para puxar contra-ataque, eles erravam a tomada de decisão. Parecia um pouco dispersos no jogo e o Griezmann, que é o principal jogador dessa equipe, se não hoje tecnicamente, mas de nome, por ser campeão do mundo, por já ter vivido ali os melhores momentos do Atlético de Madrid, parecia numa rotação muito abaixo hoje do que o jogo exigia, do que uma partida de Champions League exigia. E essa foi a tônica do primeiro tempo, seu Adiel Reis. Seu Adiel Reis. Muitos erros técnicos, muitos erros táticos, de uma partida tecnicamente muito fraca das duas equipes. Primeiro tempo, porra, horrível, né? A gente não teve o que analisar esse primeiro tempo e o segundo tempo foi na mesma tônica. Assim, Estevão Barros, nós tivemos 20 minutos do primeiro tempo que também foram horrorosos, foram bem assustadores, para falar a verdade. Em questão de chances criadas e nenhuma finalização com perigo. Essa que é a verdade. O PSG com a posse de bola, o Atlético de Madrid com a marcação fechada, num 5-3-2, que depois da saída do Júnior Álvares virou um 5-4-1. E é isso. A tônica do jogo foi essa. PSG trocando passes. E eu acho que assim, o detalhe que pode ter definido essa partida, não estou dizendo que foi o crucial, foi que é o seguinte: o PSG cansou de tentar as mesmas coisas. Cansou de tentar as mesmas coisas. O Luiz Henrique não colocou nenhum jogador ali para mudar o esquema tático. Ele não colocou dois centroavantes ali. Ele não mudou a estrutura da equipe. Ele manteve o esquema e simplesmente, assim, não é porque ele também, quando você olha para o banco e não tem um jogador diferente para tentar uma coisa individual, fica complicado também. Mas faltou um pouco de questão de arriscar um pouco mais. Jogando em casa, acho que o Luiz Henrique pecou um pouco pelo seu conservadorismo na manutenção do esquema tático. E eu acho que muito disso fica em virtude do fato de ter muita posse de bola.
O PSG estava com a posse de bola, estava criando o tempo todo as chances, parece que em algum momento o segundo gol ia sair. Só que o tempo foi passando, surgiram 2 contra-ataques para o Atlético de Madrid, vieram as alterações por atacado nas duas equipes, e aí que vem a questão. O banco de reserva do Atlético de Madrid, ele é muito mais forte do que o banco do PSG. Entrou Samulino, entrou Koke, entrou o Correa, que fez o segundo gol, inclusive. E esse time já foi base do Atlético de Madrid, alguns deles já foram titulares, esses jogadores que entraram. E, porra, você tem Koke ali no meio de campo, com todo o gás, com 25 minutos para jogar bola, Cássio Ângelo, ele consegue entregar muito mais. Renildo entrou bem pelo lado esquerdo, Riquelme pelo lado direito também entrou muito bem, ou seja, jogadores de qualidade entraram muito bem na equipe do Atlético de Madrid, mantiveram a consistência na marcação e no último lance, no contra-ataque, a bola caiu no pé daquele jogador mais perseguido do Atlético de Madrid, que foi o Griezmann, que fez uma partida horrorosa e ele vinha fazendo um contra-ataque péssimo, porque convenhamos, ele com 2 opções no meio, ele parou, esperou o Correa ficar em condições de receber uma virada. Se ele erra essa virada, nossa, ele ia ser massacrado em Madrid, mas não. Correa dominou bem, fez o break, tirou o Vitinha da marcação e finalizou e fez o gol da virada para a equipe do Atlético de Madrid. Perfeito. Se fosse o Abel Ferreira para resumir esse jogo, Abel Ferreira dizia o seguinte, Estevão Barros: ganhou quem foi mais eficiente. Agora, só o detalhe, Adiel Reis, foi o tempo que o Griezmann teve de dominar, parar, levantar a cabeça e virar o jogo. No final de jogo, você sabendo que o jogo todo do Atlético de Madrid era baseado no Griezmann puxar o contra-ataque. A equipe do PSG não pode dar tanto espaço por tanto tempo para um jogador diferenciado como ele. Não estava fazendo uma grande partida. Mas mesmo assim, a qualidade técnica dele não se discute. Pois é, o Griezmann acabou se salvando, né? Eu persegui ele aqui durante o jogo, fez uma partida horrorosa, mas no final aí ele se justificou, assim como o Atlético de Madrid como um todo, né? Uma partida muito, 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 muito abaixo. Não questiono nem a estratégia, né? Porque como o Cássio bem frisou, a estratégia estava clara e o Atlético de Madrid é um time que se notabilizou por isso, mas os erros técnicos das duas equipes é que chamaram muita atenção. Muito erro de passe, às vezes de desatenção. Acho que os 2 gols mostram clara desatenção ali das defesas. Pelo menos os 2 primeiros, né? Tanto o do Lenglet e... Aliás, o do Zé Emery, uma desatenção do Lenglet, e depois ali no gol de empate, o Pacho também dando uma dormida e a defesa do PSG acompanhando. Mas um jogo abaixo do PSG, mais um nessa Champions League. E agora é o seguinte, o PSG tá fora ali da zona de classificação nesse momento. 25º colocado, o Atlético de Madrid entrou, é o 23º. O PSV o separa. E a tabela do PSG é a seguinte. Bayern de Munique fora. Salzburg fora. Manchester City em casa. E na última rodada, Stuttgart fora. Tirando o Salzburg, que é o adversário mais fraco aqui. Mas é o mais perigoso. Os outros... Não, entre Stuttgart e Salzburg. Eu acho o Stuttgart mais, hein? Não, quase vou dizer que ele é mais forte, tô dizendo que ele é o mais perigoso para esse PSG se enrolar. Mas eu acho que o PSG tá se enrolando com qualquer um também, Cássio. O Stuttgart é um time melhor, venceu a Juventus na Itália, quase cometeu o crime no Bernabéu. Então é um time interessante. Vocês acham que, Cássio Ângelo, com essa atuação aí, o PSG consegue somar aí pelo menos 6 pontos aqui nesses próximos 12? Consegue. Não vai ser fácil, mas eu acho que consegue, Thiago Barros. Periga ali de fazer de 4 a 6 pontos. Se entrar com essa velocidade contra o Bayern de Munique, contra o City, esquece, vai tomar atropelo.
E aí joga as fichas que tem contra Salzburg e Stuttgart. A questão do Stuttgart é que é na última rodada. Pode ser aquele jogo da pressão, do abafa. Mas fosse se equivalerem e o jogo valer mais pro PSG do que valer pro Stuttgart. Eu acho que consegue sim, seu Thiago Barros. E aí, Adel Reis, o Luiz Henrique saiu com cara de cocô ali no final. Nessa sequência ele ficou realmente revoltado. No lance do gol ele se lamentou bastante. Essa sequência aí do PSG é um pouco desanimadora e o futebol também nem um pouco confiável da equipe. É possível aí o PSG conseguir pelo menos 6 pontos na tua visão? Acho que o jogo mais fácil é contra o Manchester City. Que isso? Viu? Ironias à parte, a sequência muito complicada do PSG vai ter que ganhar fora, né? Vai ter que ganhar fora, vai ter que ganhar pelo menos um jogo fora para conseguir. E ganhar um jogo em casa. Precisa dos 6 pontos para ir para o playoff. É fato. Ok. Agora, com esse futebol que jogou hoje, difícil, Estevão Barros. Contra o Manchester City, como eu falei, esquece. Contra o Manchester City, esquece. Contra uma equipe que deu a posse de bola, o PSG não conseguiu finalizar, não levou nenhum perigo ao goleiro Oblak. Contra o Manchester City não vai ter condições nenhuma. Contra o Bayern de Munique é uma coisa completamente diferente. O Bayern de Munique transição, a equipe do Company, ela tem aquele negócio de uma hora joga bem, contra o Barcelona consegue apanhar, e aí joga em casa, joga mais ou menos, na Bundesliga lembra o PSG, enfim, é um jogo misterioso. Eu acho que é assim, Estevão Barros, vamos, como diria aquela moça, né, vamos por partes. Vai ter que assimilar muito bem a derrota de hoje, e principalmente botar esses meninos do PSG para treinar finalização. Não adianta de forma nenhuma a equipe do Paris Saint-Germain ter muita posse de bola, criar toda essa, digamos assim, não vou dizer nem posse de bola estéreo, porque não foi nem isso. É simplesmente um marasmo de trocar passes para o lado para tentar fazer o balanço numa defesa de 5. Isso não vai acontecer. Não dá para largar o campo dessa forma. Para você superar uma defesa de 5, você tem que fazer viradas de jogo. E não passes do meio para o volante, para o lateral. Ficar assim, isso não vai fazer a penetração. O que o Luiz Henrique deixou e está deixando a desejar realmente é arriscar mais. Na partida de hoje ficou claro. Ele poderia ter abrido mão de um lateral para colocar um ponta ou um atacante. Poderia ter tirado um zagueiro e colocado 2 centroavantes. Ele poderia ter feito um pouco mais. Está jogando em casa com o apoio da torcida. Você conseguindo pressionar a equipe do Atlético de Madrid. Não fez um cruzamento na área. Por quê? Porque não tem um centroavante de ofício. Porque o Marquinhos não se lançou para lá. Eu acho que assim, partidas como essa mostram que o PSG não é grande e é rico. Enfrenta um Atlético de Madrid que se defendeu, que jogou a responsabilidade para o time da casa e mesmo assim virou o jogo. Com 2 chances reais de gol do Atlético de Madrid foram 2. Eles foram lá e fizeram. Então, assim, ou o Luiz Henrique muda o jeito realmente de como ele está dispondo a equipe em campo, ou o Estevão Barros muda o treinador. Viu? Pois é, eu ia perguntar isso aí, no Caçula. Você acha que Luiz Henrique, em caso de não classificação aí para os playoffs, corre riscos ao final da temporada, ou mesmo no meio da temporada, da rapaziada olhar e falar, meu parceirinho, tchau? Corre, Thiago Barros, corre, porque é uma equipe muito inconstante, a equipe do PSG. Tanto campo e bola ali, mas tanto nas administrações esportivas. A questão toda é que não adianta trocar apenas o Luiz Henrique. Eu acho que hoje o PSG precisa de jogadores com um pouco mais de cancha. Não digo voltar aquele projeto galáctico de Messi, Mbappé e Neymar, mas jogadores que sejam um pouco mais acostumados a jogar Champions League, que consigam entrar num jogo como esse e manter o nível de concentração. Ou até mesmo para melhorar a qualidade técnica. Faltou hoje um pouco de experiência para a equipe do PSG, tanto dentro quanto fora de campo. E do outro lado, o Atlético de Madrid, que segue aí acreditando, segue brigando
Você pode achar o Cholo Simeone feio, você pode achar o jogo dele rudimentar, tosco, mas uma coisa é certa, esse time vai brigar sempre, vai incomodar. E hoje, mesmo diante de um jogo bem aquém tecnicamente, Adiel Reis, o time do Atlético de Madrid conseguiu 3 pontos importantes, entrou nesse momento na zona de classificação, tá entre os 24. E tá aí vivo, né? Deu uma resposta depois de 2 derrotas feias, né, para Benfica e Lille. O time volta a vencer as 2 vitórias na Bacia das Almas contra o Leipzig, também uma virada nos últimos minutos e agora no último lance. É uma equipe que tá jogando no limite, tecnicamente ainda não encaixou. E me parece que o Simeone tá voltando back to basics, né? Então vamos marcar forte saindo contra-ataque mesmo, já que ofensivamente a gente não tá criando tanto. E aí, hoje conseguiu segurar o PSG. E a verdade contou também com um dia ruim dos atacantes que finalizaram mal, mas no finalzinho foi lá e fez o que tinha que fazer. Foi lá e fez o que tinha que fazer, Chinema Barros. Se foi para fazer 2 gols, virar o jogo, foi o que aconteceu. Assim, o Simeone, eu não consigo imaginar o time dele jogando de maneira ofensiva, Chinema Barros. Não consigo. Um jogo ou outro, tudo bem, enquanto uma equipe que fornece isso. Eu já vi o Atlético de Madrid pressionando o Manchester City numas quartas de final de Champions, mas precisava, e foram 20 minutos de pressão, precisava do resultado. Tirando isso, o Atlético de Madrid ele tem por característica a marcação. Está enraizado na cultura da equipe. Que enquanto o Simeone for treinador da equipe, dificilmente nós vamos ver isso ofensivo. Por quê? Justamente porque quando ele tentou no início da temporada fazer isso, muitos gols, a equipe sofreu muitos gols, muitas falhas na última linha de defesa da equipe do Atlético de Madrid. Eu falo última linha de defesa porque ele consegue manter 2, que nem ele fez no jogo de hoje. Botou 3 jogadores no meio de campo que jogavam ali como 3 volantes à frente dos 3 zagueiros. E aí tanto o Galan quanto o Simeone ficavam intercalando entre ir na primeira linha de defesa e voltar para a linha de 5 ao lado dos zagueiros, do Witsel, do Molina e do Lenglet. É isso. Simeone e Atlético de Madrid é isso. Foi efetivo, foi eficiente, teve 2 oportunidades e fez os seus gols. Você pode, como o Estevão disse, você pode criticar o jeito dele de ver o jogo, né? De ser defensivo, mas para ele isso pouco importa, entendeu? Tá 2-1, foram 3 pontos garantidos. E aí? Você vai criticar o quê? Vai dizer que ele poderia ter se lançado mais, tendo um ataque com Griezmann e Julián Álvares? Meu amigo, o Griezmann teve chance de finalizar e chutou todas para fora. Se ele, como eu falei, se ele erra esse último lançamento daí, era uma partida horrorosa, que não deixa de ser. Mas ele fez o passe pro gol. O Correia entrou e só teve uma chance de finalizar. Mas é isso, 2-1 e esse elenco tá aí. Vai se classificar mais uma vez para a próxima fase, Estevão Barros. O Atlético de Madrid é isso. Quando tenta jogar ofensivo, se complica um pouco mais. Mas quando volta às origens, volta de fato às raízes simeonísticas, ninguém segura esse time. Ou até segura, né? Mas perde o jogo. Pois é, o Atlético de Madrid que tem pela frente o Sparta Praga fora de casa, depois recebe o Slovan Bratislava, na sequência o Leverkusen e na última rodada vai até a Áustria encarar o Salzburg. Uma sequência tranquila até, Castiôngelo. Tem esse jogo contra o Leverkusen aqui que é o que mais chama atenção, o Salzburg também. A questão realmente é o Atlético de Madrid inconstante, né? O Adiel falou sobre a parte técnica e sobre o estilo do Simeone, que tentava mudar, mas ao que parece não está conseguindo. E tá, nesse momento tá ali na zona de classificação, mas 23º, não tá assim tão distante, numa situação confortável, então precisa ficar atento e numa dessa aí, com esse futebol apresentado também. Pode ter uma casquinha de banana ali, Cassiano. Pode, Estevão Barros, pode sim, mas eu acho que os confrontos mais difíceis do que o Atlético de Madrid tinha nessa Champions League já passaram. Daqui para frente, a tabela está mais simplificada, são times mais acessíveis que o time do Atlético de Madrid vai enfrentando.
A questão é que vai ter tempo agora para se organizar, para voltar ao encaixe, quem sabe voltar às origens aí o Atlético de Madrid para um futebol mais físico, mais efetivo. Vai se classificar sem problema nenhum. Pode ter uma caixa de banana, mas muito difícil. Só uma hecatombe para tirar o Atlético de Madrid da próxima fase. Pois é. Segunda fase aí que termina com essa rodada, quarta rodada. E dá pra dizer que o primeiro turno, né? Porque são 8 jogos dessa fase de liga, termina com o Liverpool na liderança com 12 pontos, 100% de aproveitamento. O Sporting é o segundo colocado com 10 pontos, assim como o Mônaco vem na sequência, o Brest também com 10 e a Inter fecha o grupo ali na quinta colocação das equipes que somaram 10 pontos até o momento. O sexto colocado é o Barcelona com 9, depois tem o Dortmund com 9 e o Aston Villa fecha o G8 com 9 pontos também. Então, nesse momento, Aston Villa, Dortmund, Barcelona, Inter, Brest, Mônaco, Sporting e Liverpool são as equipes aí que estariam se classificando direto. Se a Champions League, se a fase de liga acabasse hoje, senhores, essas seriam as equipes aí que se classificariam direto para as oitavas de final. Como tem mais 4 jogos, tudo pode mudar, mas chama a atenção aqui o Brest, o Sporting e o Mônaco, né? E o Aston Villa também. Acho que. Sporting que vai perder o treinador já para a próxima fase. Né? Então. É um dos que pode cair aí nessa brincadeirinha aí. Mas é isso, senhores. Passar régua nessa rodada da semana. Um jogo que deixou um pouco a desejar, mas que no final das contas ali teve uma emoção.